Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Eu nunca acreditei muito nessa história de destino. Sempre achei que as pessoas se esbarram por acaso, e o resto é escolha. Mas o Rafael apareceu como se o universo tivesse armado uma peça cuidadosamente ensaiada. Foi numa manhã de sábado, no prédio novo para onde eu tinha me mudado em Curitiba. Eu estava tentando equilibrar 2 caixas de livros quando ele surgiu, sorrindo, dizendo que podia ajudar. Tinha um olhar calmo, desses que parecem esconder promessas, e uma voz que soava como abrigo em meio à bagunça da mudança. A gente subiu as escadas juntos, e antes que eu percebesse, ele já estava dentro do apartamento, colocando as caixas no chão e perguntando se eu queria café. Era a primeira vez que alguém me oferecia ajuda, sem pedir nada em troca. Pelo menos parecia isso. Eu aceitei. Ele achou a chaleira, perguntou onde estavam os copos e se comportou como se já fizesse parte daquele espaço. O cheiro de café fresco se misturava com o de tinta nova das paredes, e por um instante eu senti que estava tudo no lugar. Conversamos por horas. Ele falava sobre música, sobre como amava dias nublados, sobre o quanto gostava de cuidar das pessoas. Eu contei que tinha saído de um relacionamento longo, que estava recomeçando do zero. Ele me ouviu com atenção e disse: "As coisas boas sempre acontecem quando a gente para de procurar." A frase ficou ecoando na minha cabeça mesmo depois que ele foi embora. Nos dias seguintes, Rafael aparecia com frequência. Às vezes trazia pão de queijo, às vezes dizia que estava de passagem e parava para conversar. A forma como ele se infiltrou na minha rotina foi tão suave que parecia natural. Quando percebi, ele já sabia a senha do Wi-Fi, o nome da minha mãe, o horário que eu saía para o trabalho e até o tipo de vinho que eu preferia nas sextas. Eu achava bonito o interesse, o cuidado. Achava bonito alguém querer estar tão presente. Na 3ª semana, ele apareceu com uma cópia da minha chave. Disse que era por precaução, caso eu esquecesse a minha. Ri, achando fofo. O gesto, que hoje me parece invasão, na época soou como prova de carinho. "Agora você está segura", ele disse, e eu quis acreditar. Eu ainda não sabia que a palavra segura podia significar presa. As conversas viraram confissões. Ele me falava de uma ex-namorada que o havia destruído, de amigos falsos, de gente que o invejava. Eu me compadecia, achava que podia curar com presença o que o passado tinha ferido. E foi assim, entre cafés e histórias mal contadas, que comecei a me deixar enredar. Quando ele segurava minha mão, eu sentia que finalmente alguém me via. Mas, na verdade, ele só estava aprendendo onde apertar. O primeiro beijo aconteceu numa noite fria. A luz da sala piscou por causa do vento, e ele riu, dizendo que era o universo aprovando. No dia seguinte, me deixou flores na porta com um bilhete. "Você é a calma que eu sempre procurei." Ninguém tinha dito isso para mim antes. A frase me conquistou e me prendeu ao mesmo tempo. Eu queria ser essa calma. Queria ser suficiente para alguém que parecia ter sofrido tanto. As semanas seguintes foram um desfile de gentilezas. Mensagens de bom dia, caronas inesperadas, jantares improvisados. Tudo parecia filme, até demais. Quando ele via minha bagunça e dizia: "Deixa que eu arrumo", eu achava que amor era isso, alguém que ajeita o mundo por você. Mas, pouco a pouco, ele foi ajeitando também os meus horários, os meus gostos, os meus silêncios. Eu não percebia, mas estava me tornando uma versão editada de mim mesma. Na primeira vez que ele ficou bravo, foi quase imperceptível. Eu tinha esquecido de avisar que ia sair mais tarde do trabalho. Ele apareceu na portaria, com um olhar que misturava preocupação e raiva. Disse que achou que eu tivesse sofrido um acidente, que ficou desesperado. Pedi desculpas por fazê-lo se preocupar. Ele me abraçou forte e disse: "Só não me deixa no escuro." E eu prometi. Não sabia que dali em diante eu teria que deixar as luzes acesas o tempo todo, para ele. Naquela noite,
deitada ao lado dele, percebi que o som da chaleira fervendo na memória ainda me perseguia. O primeiro café, aquele gesto simples, agora parecia o início de algo que eu não sabia nomear. A mesma água que ferve também pode queimar. E o amor, quando parece cuidado demais, às vezes é só o controle disfarçado de ternura. As mudanças não começaram com gritos. Começaram com sugestões suaves, ditas num tom doce o suficiente para parecerem cuidado. Na primeira vez, foi sobre uma saia. Eu estava pronta para sair, e ele me olhou com aquele ar entre protetor e crítico, o mesmo que um pai usa quando o filho vai brincar na chuva. Você fica linda assim, disse, mas talvez curta demais para andar sozinha à noite. Eu ri, meio sem graça, e fui trocar. Achei que ele tinha razão, não custava nada. Quando voltei, ele me olhou com aprovação e me chamou de minha mulher de verdade. Aquilo me aqueceu, como se eu tivesse ganhado uma medalha invisível. Eu ainda não sabia, mas aquele foi o primeiro passo de uma longa fila de concessões que eu chamaria, equivocadamente, de amor. Depois vieram as observações sobre as amigas. A Bianca é muito faladeira, cuidado. A Júlia não te valoriza, vive te usando para desabafar. Você não percebe, mas elas te invejam. Eu, que sempre fui de ouvir os outros, comecei a me calar. A cada novo comentário dele, uma amizade era colocada em suspensão. E, no silêncio, o mundo foi ficando menor. A rede social foi o próximo campo de batalha. Por que postar tanto? A gente não precisa provar nada para ninguém. Essa foto não é meio provocante? Quem é esse cara que curtiu? No início, eu respondia com brincadeira. É só uma foto, Rafael. Mas ele insistia, sempre com aquele tom paciente de quem explica algo óbvio. Não é sobre a foto, é sobre o respeito. E assim eu apaguei uma, depois duas, depois todas. Mudei a foto de perfil, troquei o status, reduzi minha presença digital a quase nada. Ele dizia que era melhor assim, que menos exposição é mais paz. Eu acreditei, e chamei isso de maturidade. Com o tempo, deixei de usar certas roupas, de sair com colegas do trabalho, de aceitar convites espontâneos. Ah, hoje não, eu dizia. Rafael não gosta muito. As pessoas começaram a me olhar com pena, e eu me defendia com o mesmo argumento que ele me ensinara. É só cuidado. Ele é assim porque me ama. O controle veio disfarçado de proteção, e a culpa, de afeto. Quando eu reclamava de cansaço, ele dizia que era o mundo lá fora me sugando, que eu devia descansar mais, ficar mais em casa. Aqui é o seu refúgio, ele dizia, e eu acreditava. Eu confundia tranquilidade com isolamento. As primeiras discussões sérias começaram por bobagens. Uma ligação que eu não atendi porque estava no banho. Um colega que me marcou numa publicação. Uma demora no trânsito. O tom dele subia devagar, como a água que esquenta na panela. Primeiro vinha a bronca disfarçada. Você podia ter me avisado. Depois a ironia. Engraçado, quando é comigo tudo bem, né? E por fim, o silêncio. Um silêncio que pesava como pedra. Eu sempre cedia primeiro. Tentava quebrar o gelo, fazia jantares, pedia desculpas até por coisas que eu não entendia. Ele, então, voltava a ser doce. O mesmo homem do primeiro café. Me abraçava, dizia que não conseguia dormir brigado comigo. Eu chorava aliviada, achando que aquilo era amor maduro, cheio de idas e vindas. Mas o que eu chamava de reconciliação era só a recompensa por obedecer. O amor dele era condicional. Vinha quando eu concordava, sumia quando eu questionava. Eu me tornei uma especialista em adivinhar humores, em escolher palavras neutras, em caminhar sobre o chão da minha própria casa como se fosse campo minado. As amigas foram se afastando. Você anda diferente, dizia a Bianca, mais calada. É só uma fase, eu respondia. E era mesmo. A fase de me apagar aos poucos. Com o tempo, até o espelho pareceu mudar. Eu me olhava e não me reconhecia. Não era só o cabelo preso ou o batom esquecido. Era o olhar.
Eu tinha desaprendido a me olhar com ternura. Quando ele dizia, "Você é a minha paz", eu sorria, mas por dentro eu sabia. A paz dele custava o meu barulho. Numa noite qualquer, enquanto eu lavava a louça, percebi que cantarolava baixinho, distraída. Ele passou atrás de mim e disse, "Você canta desafinado." Sorriu, como quem faz piada. Eu ri junto, mas depois parei de cantar por um tempo. Foi ali que entendi que a violência nem sempre grita. Às vezes, ela só interrompe uma canção. Hoje, olhando para trás, percebo que cada pequena concessão foi uma dobra na minha liberdade. Nenhuma delas doeu sozinha. A dor veio do acúmulo. E quando percebi, eu já estava moldada na forma que ele queria. Eu ainda dizia que era amor, mas o amor que exige silêncio não é amor, é coleira. O estalo não veio como um tapa nem como um grito. Veio como uma pergunta simples, e a forma como ele reagiu a ela mudou tudo. Eu voltava do trabalho, depois de uma reunião longa, e decidi comprar flores no caminho. Sempre gostei disso. Escolher um buquê pequeno, colorido, colocar na mesa e sentir que o lar estava vivo. Naquele dia, eram margaridas brancas. Um gesto bobo, talvez, mas para mim, era uma maneira de lembrar que ainda existia leveza. Quando cheguei em casa, Rafael já estava lá. O apartamento tinha ficado com o cheiro do perfume dele. Aquele amadeirado que antes me acalmava, mas que aos poucos começou a me lembrar de vigilância. Ele estava sentado no sofá, o olhar fixo na televisão desligada. Assim que me viu com as flores na mão, arqueou as sobrancelhas. "Quem te deu?" A pergunta veio seca, quase automática. Eu ri, achando que ele estava brincando. Eu mesma passei na floricultura. O riso dele não acompanhou o meu. Ele se levantou devagar, pegou as flores e caminhou até a pia. Abriu a torneira. A água começou a escorrer pelas pétalas. Primeiro mansa, depois pesada, até que algumas se soltaram e desceram pelo ralo. "Não precisa dessas coisas. Eu cuido de você." A frase, dita num tom tão calmo, me atravessou como uma lâmina fria. Eu ainda tentei amenizar, dizendo que eram só flores. Ele me abraçou por trás, apertando demais, e sussurrou, "Não quero te ver gastando dinheiro com besteira." Naquela noite, dormimos juntos, mas havia algo estranho no ar, como se o silêncio entre nós fosse uma terceira presença na cama. Quando fechei os olhos, a imagem das pétalas descendo pela pia voltou inteira. Era como se alguma parte de mim também tivesse escorrido junto. Nos dias seguintes, ele ficou mais observador. "Você andou sonhando acordada?" perguntava, olhando para mim de um jeito que não era carinho, era inspeção. Se eu me distraía, ele dizia, "Você parece longe, tá pensando em quem?" Eu me defendia com humor, mas o humor deixava de funcionar. Comecei a medir palavras, gestos, olhares. Uma tarde, durante o almoço, meu celular vibrou com uma mensagem de uma colega. Ele olhou a tela antes de mim e perguntou, "Quem é?" Eu respondi que era a Carol, do escritório, e ele riu. "Estranho ela te mandar coração." Expliquei que era só amizade, que ela fazia isso com todo mundo. Ele balançou a cabeça devagar, como quem não acredita, e o assunto morreu ali. Mas o clima não. Passei o resto do dia com uma sensação incômoda no estômago. Um tipo de medo silencioso, como o que a gente sente quando sabe que fez algo errado, mesmo sem saber o quê. Quando cheguei em casa, ele estava cozinhando, como se nada tivesse acontecido. Me chamou de minha distraída e me abraçou pelas costas. O cheiro da comida era bom, o toque dele também, só que agora eu já não sabia se aquilo era amor ou um remendo que eu mesma costurava para não encarar o rasgo. O primeiro estalo não foi uma briga, foi um lampejo de consciência. Eu estava sentada no sofá, observando o reflexo dele na janela, e pensei, desde quando eu tenho medo de respirar alto? Essa pergunta ficou na minha cabeça como uma sirene muda. No fim de semana seguinte, saí para resolver coisas no centro da cidade. Voltei com uma blusa nova. Simples, nada demais. Ele notou imediatamente. "Essa roupa é para quem ver?" "Para mim."
Você anda vaidosa demais ultimamente. A blusa ficou dobrada dentro da gaveta. Nunca usei. Não porque ele mandou, mas porque algo em mim acreditou que seria mais fácil evitar o incômodo. Foi ali que percebi o tamanho da armadilha. O problema não era ele me proibir, era eu começar a me censurar antes que ele dissesse qualquer coisa. Um domingo, chovia muito. Eu estava deitada, ele dormia ao meu lado. Fiquei olhando o teto, o som da chuva entrando pela janela entreaberta. Pensei na mulher que eu era antes dele, leve, bagunceira, que ria alto e amava flores. Onde ela tinha ido parar? O estalo foi isso, perceber que eu sentia saudade de mim. Não de nós, de mim. E quando alguém te faz sentir falta da pessoa que você era, é sinal de que algo se perdeu. Na manhã seguinte, preparei café e coloquei o bule sobre a mesa. Ele acordou, tomou a caneca e disse: "Tá amargo." Eu ia responder, mas parei. Na verdade, estava amargo mesmo. Não o café. A vida. Ali, em silêncio, entendi que a doçura que me atraíra nele agora me servia como prisão. E enquanto ele falava sobre o tempo e sobre o trânsito, eu observava o vapor do café subir e sumir no ar, igual a mim, desaparecendo aos poucos sem perceber. Foi naquele vapor que o estalo se fez inteiro. Se eu continuar aqui, uma hora não vai sobrar nada para lembrar que existi. A culpa tem cheiro. Descobri isso quando percebi que o ar da casa tinha mudado. Era o mesmo perfume amadeirado dele, misturado com o meu sabonete, com o café que eu fazia toda manhã. Mas havia algo diferente, quase invisível. A sensação de que tudo o que eu fizesse dali em diante poderia ser errado. Eu acordava já pedindo desculpas mentalmente, por qualquer coisa que ainda nem sabia o que era. Rafael nunca dizia: "Você está errada." Ele perguntava. E era assim que me desmontava. "Tem certeza que é assim mesmo? Você acha que fez o certo? Será que não foi um pouco imprudente?" As perguntas eram simples, mas vinham com um peso que me fazia duvidar até das coisas mais básicas. Eu, que sempre fui decidida, comecei a pensar 2, 3 vezes antes de qualquer escolha. A dúvida passou a morar comigo. Ele dizia que eu era distraída. "Você vive no mundo da lua. Não presta atenção." Eu falo, e parece que você não escuta. E quanto mais ele repetia, mais eu acreditava. Comecei a anotar coisas, a deixar bilhetes colados pela casa para não esquecer o que ele pedia. Quando cometia um erro, mesmo pequeno, ele suspirava fundo, balançava a cabeça e dizia: "Tá vendo? Eu só quero te ajudar, mas você me faz parecer o vilão." A culpa começou a desenhar um mapa dentro de mim. Cada rua desse mapa levava a um lugar onde eu me sentia errada. Errada por falar alto. Errada por não mandar mensagem. Errada por ficar triste. Errada por querer espaço. Errada até por querer acertar. A cada desculpa que eu pedia, ele ganhava um pedaço do meu terreno emocional. E eu, cada vez menor, ia me acomodando nas migalhas de aprovação que ele deixava cair. Uma tarde, eu ri alto de um meme que a Bianca mandou. Ele estava no quarto, mas apareceu na sala como se tivesse sido chamado. "Tá rindo do quê?" De uma besteira da Bianca. Ele pegou o celular, olhou a tela, devolveu com um sorriso que não era sorriso. "Ela te influencia. Sempre te achei meio vulnerável perto dela." Naquele dia, ele não precisou pedir que eu me afastasse. Eu mesma fiz isso, para evitar outra conversa desgastante. Disse para Bianca que estava sem tempo, que precisava colocar a vida em ordem. Ela respondeu só: "Se cuida." Eu li aquilo e chorei, sem entender direito por quê. O controle dele era como uma neblina. Não dava para ver de onde vinha, mas quando percebia, eu já estava envolta. Às vezes ele virava o jogo com maestria. "Eu só quero o melhor para nós." E quando eu tentava argumentar, ele dizia: "Olha como você fala comigo. Você está sendo agressiva." Eu pedia desculpas. Sempre.
mesmo quando não entendia pelo quê. Comecei a evitar situações que pudessem gerar conflito. Parava de contar sobre o trabalho, sobre as colegas, sobre qualquer coisa que pudesse despertar uma faísca. A casa foi ficando mais silenciosa, mais ordenada, mais do jeito que ele gostava. Eu já não falava muito, mas quando falava, pesava cada palavra como se estivesse prestando um depoimento. Um dia, a Bianca apareceu sem avisar. Tocou o interfone. Eu hesitei, mas abri. Quando ela entrou, olhou ao redor e disse: "Tá tudo diferente aqui." Sorri sem graça. Rafael chegou logo depois, com o sorriso impecável de sempre, oferecendo café. Foi gentil, educado, mas havia um ar teatral em tudo. Durante a conversa, quando Bianca comentou que eu andava sumida, ele respondeu antes de mim: "Ela está passando por um momento mais reservado, se reencontrando, sabe? Às vezes o excesso de gente atrapalha." Bianca me olhou com um silêncio que dizia tudo. Quando ela foi embora, ele comentou: "Ela não gosta de mim. Vai te colocar contra mim." E eu, como sempre, quis evitar confusão. Prometi que ia dar um tempo. Foi assim que a culpa completou seu mapa. Eu acreditava que decepcionar Rafael era o mesmo que falhar comigo. Que a paz dele dependia da minha docilidade. Que amor era não incomodar. Eu comecei a me desculpar, até por sorrir em momentos errados, por respirar alto, por existir demais. Às vezes, eu me pegava olhando para o espelho e pedindo perdão à imagem refletida. Perdão por não saber sair. Perdão por ter deixado chegar a esse ponto. Perdão por continuar amando quem me encolhia. A culpa é astuta. Ela veste a roupa do amor, fala com voz mansa e diz que é para te proteger. E quando você percebe, já não tem certeza de mais nada, nem de quem é, nem de onde começa ou termina o outro. Naquele ponto, eu já não sabia onde terminava o Rafael e começava eu. Éramos um só corpo, mas a alma dele ocupava todo o espaço. O espelho foi o primeiro a me contar a verdade. Não com palavras, com o reflexo. Certa manhã, acordei antes do Rafael. O apartamento estava silencioso, e pela janela entrava uma luz pálida de inverno. Fui até o banheiro, lavei o rosto e me encarei. Demorei alguns segundos para entender o que estava diferente. O olhar. Não havia mais brilho, só uma névoa de cansaço. Meus ombros estavam curvados, meu cabelo sem vida. Eu me perguntei quando tinha parado de usar batom, de escolher roupas coloridas, de rir alto. A mulher que eu via não parecia comigo. Parecia a sombra de alguém domesticado. Naquela noite tínhamos uma festa. Rafael recebeu o convite de um colega e insistiu que eu fosse junto. Passei o dia tentando me animar, se é que ainda sabia o que era isso. Escolhi um vestido azul escuro, aquele que eu amava e que me fazia sentir viva. Quando saí do quarto, ele me olhou de cima a baixo, imóvel. "Tá demais", disse. "Demais como?" "Errado." Foi só essa palavra. Errado. E eu entendi o recado. Voltei pro quarto, tirei o vestido, prendi o cabelo, vesti uma calça preta. Quando apareci de novo, ele sorriu satisfeito. "Agora sim, é assim que eu gosto de te ver." Sorri também, um sorriso automático, desses que a gente ensaia para sobreviver. Na festa, ele foi o centro das atenções. Carismático, falante, cheio de histórias. Quando me apresentou, disse: "Essa é a minha calma." Eu ri, mas algo em mim se partiu. A cada risada que eu dava, ele corrigia. "Exagerada, né?" A cada opinião, "Deixa que eu explico melhor." E eu, cercada por pessoas, me sentia sozinha como nunca. Voltei para casa em silêncio. No elevador, ele reclamou da minha expressão. "Tá de cara feia por quê? Todo mundo foi simpático contigo." "Não é nada. Você é ingrata, sabia? Eu faço de tudo para você se sentir bem." A palavra ingrata me atravessou como ferro quente. Fiquei calada. Aprendi que silêncio era a única forma de não piorar as coisas. Dias depois, vi no celular uma foto antiga. Eu, Bianca e Júlia rindo num bar.
Copos na mão, o cabelo solto, o mundo leve. Por instinto, salvei a imagem. Rafael percebeu. Por que guardar isso? Você não é mais essa pessoa. E se eu ainda quiser ser? Ele me olhou com desprezo e disse: então vai viver de passado. Apaguei a foto. Mais uma vez, ele venceu. Com o tempo, o espelho virou inimigo. Eu evitava olhar. Mas às vezes ele me surpreendia. Quando passava e via meu reflexo rápido, era como ser pega no flagra existindo. A rachadura começou aí, no instante em que percebi que estava viva, mas não vivendo. Um sábado, ele chegou irritado. Disse que eu não tinha limpado direito a cozinha. Começou a falar alto, depois mais alto, depois muito alto. Não lembro das palavras, só do tom. Ele não me bateu, mas quebrou um copo na pia e o som estilhaçado me fez tremer. Olha o que você me faz fazer. Essa frase ecoou na cabeça por dias. Eu me convenci de que a culpa era minha, por não ter limpado direito, por ter respirado errado, por ter me tornado o tipo de mulher que provoca o pior no homem que ama. Naquela noite, o espelho da sala, aquele de moldura dourada que eu tanto gostava, rachou no canto inferior. Não sei como aconteceu. Talvez tenha sido o vento, talvez a vibração da porta batendo. Mas eu gosto de pensar que foi ele, o espelho, cansado de refletir uma mentira. Fiquei olhando a rachadura por minutos. Ela crescia devagar, como uma veia de vidro que se espalha sem pressa. No dia seguinte, Rafael passou por ela e disse: a gente precisa trocar esse espelho. Eu respondi: deixa assim. Me lembra do que não quero esquecer. Ele não entendeu. Eu entendi. A rachadura virou confidente. Toda vez que eu passava e via aquele corte atravessando minha imagem, lembrava que algo em mim ainda resistia. Pequeno, mas vivo. Um pedaço que ainda queria ser inteiro. A partir dali, comecei a colecionar esses pequenos lembretes. Um batom escondido na gaveta. Uma playlist antiga que ouvia sozinha. Um perfume que ele detestava, mas que eu passava quando ele não estava. Pequenas insubordinações secretas. Não eram revoltas. Eram respirações. O Rafael não percebeu de imediato. Achava que ainda tinha controle total. Mas enquanto ele dormia, eu voltava a sonhar. E dentro dos sonhos, eu falava, com voz alta, firme, livre. E cada sonho era uma rachadura nova no espelho invisível que me cercava. Foi uma terça-feira fria. O tipo de frio que não corta, adormece. O céu de Curitiba estava cinza, e o ar parecia pesado demais até para respirar. Lembro que acordei com uma sensação estranha, como se algo dentro da casa estivesse à espera de uma resposta. Rafael ainda dormia. Eu me levantei devagar, fiz café e fiquei olhando o vapor subir da caneca. Era o mesmo cheiro de todas as manhãs, mas naquele dia parecia um cheiro de fim. Senti um nó na garganta e não entendi o porquê. Talvez fosse só o corpo percebendo o que a mente ainda insistia em negar. O amor tinha virado medo. Deixei o celular sobre a mesa e fui tomar banho. Quando voltei, ele estava acordado, sentado no sofá, o telefone na mão. O olhar dele, nunca vou esquecer. Um olhar que não era de raiva nem de ciúme, era de posse. Quem é a Bianca? Minha amiga. E por que ela te mandou isso? A mensagem era simples. Saudade, vamos marcar um café? Mas nas mãos dele, virou prova de crime. Tentei explicar, mas a voz saiu trêmula. Ele não gritava, mas cada palavra era dita com uma precisão cirúrgica, como quem esculpe o medo. Você mente pra mim. Não minto. Você acha que eu sou idiota? O silêncio depois dessas perguntas era pior que qualquer ofensa. Ele se levantou devagar, foi até a cozinha e começou a andar em círculos. Eu o observava, parada, tentando adivinhar em que momento tudo tinha virado isso. Uma rotina de interrogatório. Rafael, eu só... Você sempre tem uma desculpa. Eu não fiz nada errado. Você nunca faz, né?
A cada frase, eu diminuía um pouco. O corpo encolhia, o coração se retraía, e o ar parecia não caber mais dentro do peito. Foi então que a casa reagiu. Primeiro, um estalo na janela. Depois, o quadro da sala caiu da parede, batendo forte no chão. A lâmpada da cozinha piscou 2 vezes e o vento entrou pela fresta da porta, levantando o tapete. Por um segundo, ele se calou. O barulho ecoou entre nós dois, e pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo dele. Senti medo do que eu mesma tinha me tornado. A casa falava, não com palavras, mas com gestos. Era como se ela estivesse cansada de assistir aquilo. Ele olhou ao redor, irritado. Você viu o que você faz comigo? Olha o que a sua confusão causa. Essa frase foi o ponto. Olha o que você me faz fazer. Já tinha ouvido antes, mas naquele momento, ela soou diferente. Não como acusação, como confissão. Fui até o quarto, fechei a porta e sentei na beira da cama. As mãos tremiam. Olhei para a janela e vi o reflexo do céu cinza no vidro. Aquele reflexo parecia o meu rosto. Chorei sem barulho, para não acordar a fúria dele de novo. Mas a casa ouviu. O vento aumentou, batendo nas persianas como se dissesse: sai daqui. Quando voltei para a sala, ele estava sentado, as mãos no rosto. Parecia calmo. Desculpa, disse. É que eu te amo demais. Essa foi a pior parte, porque eu queria acreditar. E acreditei, de novo. Passei o resto do dia andando em círculos, como se procurasse um som que só eu escutava. O som da casa me chamando para fora. À noite, quando ele dormiu, eu levantei e olhei cada canto do apartamento. A pia onde as flores morreram, o espelho rachado, o sofá que já testemunhara lágrimas demais. Tudo parecia ter voz. Cada objeto carregava uma lembrança que eu fingia não lembrar. No fundo, eu sabia. Não era a primeira vez que a casa tentava me avisar. Ela vinha sussurrando fazia tempo. Nos rangidos do assoalho, nas lâmpadas que piscavam, nas janelas que batiam com o vento. Mas naquela terça, ela gritou. E quando o mundo ao redor começa a falar mais alto que o homem que te cala, é sinal de que o silêncio já acabou. No dia seguinte, fui trabalhar sem dizer nada. No meio do expediente, abri o navegador e digitei Terapia Psicológica em Curitiba. Não chorei. Só senti um cansaço antigo, como se finalmente tivesse encontrado o nome do que vivia. Exaustão emocional. Marquei a consulta para o dia seguinte. Quando cheguei em casa, ele perguntou por que eu estava tão quieta. Só cansada. Ele riu irônico. Você vive cansada. Deve ser da cabeça. Talvez seja. E sorri. Não por concordar, mas por saber que dessa vez o diagnóstico era o primeiro passo da cura. Naquela noite, antes de dormir, o vento voltou. Dessa vez não assustou. Senti que a casa respirava comigo, em paz. Ela sabia. Eu ia ouvir, enfim, o que ela vinha dizendo desde o início. Ninguém merece viver com medo dentro da própria casa. No dia seguinte, eu sentei na frente de uma terapeuta. A sala era pequena, mas tinha uma janela grande e clara. E por um instante eu tive a impressão de que aquele espaço respirava diferente. Ela me ofereceu água, e só esse gesto já me desmontou. Ninguém me oferecia nada sem pedir algo em troca há muito tempo. Quando comecei a falar, percebi que a minha voz saía rouca, como se tivesse enferrujado. Contei de forma confusa. Os ciúmes, as palavras, as desistências que eu chamava de amor. Eu dizia, ele me protege, e logo em seguida, eu me sinto sufocada. A terapeuta não me interrompeu, só me olhou com uma calma que eu não conhecia mais. Depois de um silêncio longo, ela perguntou: você tem medo quando ele chega? Demorei para responder. Engoli seco e disse: eu não sei. Ela inclinou a cabeça e perguntou de novo, mais devagar: você tem medo quando ele chega? E eu chorei. Não de tristeza, de reconhecimento. O medo até então era uma presença que eu chamava por outros nomes: preocupação, cuidado, amor demais. Mas ali,
Naquelas 4 paredes, o disfarce caiu. E junto com ele, caiu a crença de que eu precisava merecer o amor de alguém. Saí da sessão e, pela primeira vez em meses, andei devagar pela rua. O ar parecia outro. A cidade tinha barulho, e eu conseguia ouvir. O som dos carros, o riso das pessoas, o vento no cabelo, tudo o que antes parecia ruído, agora soava como lembrança de que eu ainda estava viva. Entrei numa floricultura. As margaridas brancas ainda estavam lá, iguais às de meses atrás. Comprei um buquê. Não para enfeitar a casa, para marcar o início de um retorno. Coloquei as flores no vaso, arrumei devagar, respirei fundo. Aquela simples ação me devolveu uma sensação que eu tinha esquecido. Autonomia. Quando Rafael chegou, percebeu as flores. De novo isso? Sim, de novo. Ele me olhou por um instante, e o que vi nos olhos dele foi algo entre desprezo e confusão. Não discuti, não expliquei. Só deixei as flores lá, vivas, firmes, ocupando espaço. Nos dias seguintes comecei a reconstruir rituais. Pequenas coisas. Acordar cedo, tomar café sozinha, escrever num caderno, ouvir música no fone. Ele reclamava. Dizia que eu estava diferente. Você anda esquisita ultimamente. Talvez. Tá distante. Talvez eu esteja me aproximando de mim. Eu ainda tremia por dentro quando ele mudava o tom de voz. Ainda sentia o impulso automático de me desculpar. Mas algo novo nascia junto. Uma resistência calma, silenciosa, parecida com a coragem. Não era bravura de filme, dessas que gritam. Era a coragem que sussurra. Fica firme, não volta atrás. Na terapia seguinte falei sobre corpo. Eu não lembro mais o que é relaxar, confessei. Comece devagar, ela disse. Respire, caminhe, escute o que o seu corpo te diz. Voltei para casa e tentei. Fechei os olhos e respirei fundo. Percebi o coração acelerado, os ombros duros, as mãos frias. Percebi o quanto eu tinha abandonado o próprio corpo para caber no corpo de outra pessoa. Aos poucos, comecei a devolver a mim o que me foi tomado. Voltei a caminhar sozinha, a me olhar no espelho sem medo, a usar o vestido azul. E quando ele perguntou, "Para quem você se arrumou?", respondi, "Para mim." A palavra saiu leve, mas o impacto dela foi como um trovão entre nós. Ele riu, mas dessa vez, quem acreditou no riso fui eu. Numa noite, ele tentou me abraçar e disse, "Você anda fria." "Não estou fria, estou acordando." A frase escapou antes que eu pensasse. E naquele instante, soube que o despertar não tinha mais volta. No domingo seguinte, fui à igreja do bairro, sozinha. Durante o louvor, ouvi uma canção antiga que falava sobre recomeços. Não chorei de culpa. Chorei de alívio. Era como se alguém tivesse me devolvido o direito de existir sem permissão. Quando voltei, o apartamento parecia menor. As paredes, o ar, até o olhar dele. Tudo me pareceu insuficiente. Eu já não cabia mais ali. Nessa noite, olhei o espelho rachado da sala e percebi. A rachadura tinha parado de crescer. Talvez porque, agora, eu mesma estava se reconstruindo. Terminar não teve gritos, malas jogadas, nem vizinhos ouvindo briga. O fim chegou manso, como quem entende que a maré baixou e é hora de recolher o barco. Era quinta-feira, o céu branco, o vento batendo leve nas cortinas. Eu acordei e senti uma certeza nova, dessas que não se explicam, só se reconhecem. Olhei para o Rafael dormindo e percebi que o amor tinha acabado. Não num dia, nem numa cena. Ele foi morrendo aos poucos, como uma vela esquecida queimando sozinha até virar cera fria. Levantei, fiz café, arrumei a mesa. Enquanto o cheiro se espalhava, peguei papel e caneta e escrevi uma lista. Devolver a chave, separar documentos, avisar Bianca, guardar o que é meu. Não era um plano de fuga. Era um plano de volta para mim. Quando ele acordou,
Me chamou de minha paz. A palavra me soou estranha, deslocada, porque eu já não era mais a paz dele. Era o eco da minha própria voz tentando sair do abismo. Preciso conversar, eu disse. Ele sorriu, confiante, achando que era mais uma reconciliação, mas a calma na minha voz confundiu o roteiro dele. Eu tô indo embora. O silêncio que veio depois foi quase físico. Ele se levantou, riu, achando que era uma ameaça passageira. Você não vive sem mim. Eu achava isso também. A conversa se arrastou como um filme em câmera lenta. Vieram as promessas. Eu mudo. Vieram as acusações. Você me destruiu. Vieram as ironias. Quem vai querer alguém como você? Eu escutei tudo em silêncio. Não como quem se cala por medo, mas como quem observa a tempestade de dentro de um abrigo seguro. Quando ele saiu batendo a porta, o som não doeu. Foi como se o ar, enfim, tivesse voltado a circular. Sentei no sofá e olhei ao redor. A casa estava em paz. A lâmpada que piscava parou. O quadro, que um dia caiu, ainda tinha a marca no chão. Mas agora aquela marca não me lembrava dor, e sim sobrevivência. Peguei o vaso com flores. As margaridas ainda estavam vivas, mesmo depois de dias. Troquei a água, ajeitei as pétalas. Senti o cheiro simples da vida voltando. Liguei para Bianca. Quando ela atendeu, não precisei dizer nada. Ela só perguntou: "Você saiu?" Saí. Do outro lado, silêncio. Mas era um silêncio bonito, cheio de abraço. Nos dias seguintes, aprendi a lidar com o vazio. Não aquele vazio triste de perder alguém, mas o vazio fértil de quem volta a ser espaço livre. Descobri que solidão não é ausência. É terreno novo, onde dá para plantar o que quiser. Fui à terapia, caminhei pelas ruas, comprei roupas coloridas. Voltei a pintar as unhas, a usar o vestido azul. Cantei no chuveiro sem medo da desafinação. A cada gesto, uma parte do meu corpo voltava a ser minha. A cada respiração, um território reconquistado. Um sábado, sentei na janela com um livro e percebi algo simples. O silêncio não gritava mais. Ele apenas existia, calmo, limpo, meu. Entendi que o barulho que me assustava antes nunca foi do silêncio, mas das minhas próprias correntes. Às vezes, ele ainda me vem à mente. Não com saudade, mas como lembrança de quem eu não quero ser de novo. A diferença é que agora, quando penso nele, não sinto medo, sinto compaixão. Porque amar alguém doente de controle é também uma forma de doença. A que faz a gente acreditar que o amor pode curar o que só a distância salva. Um dia, arrumando a estante, encontrei uma foto antiga. Nós dois sorrindo, o sol batendo no rosto, tudo parecendo perfeito. Pensei em rasgar, mas guardei, não como lembrança dele, mas como lembrete meu. Nunca mais apague sua própria luz, para caber na sombra de ninguém. Hoje, a casa é outra. As janelas estão abertas, as paredes limpas, e o espelho rachado continua ali, pendurado. Não consertei de propósito. Gosto de ver a fenda que me salvou. Ela me lembra que nada que se quebra precisa ser descartado. Pode continuar, mesmo imperfeito, refletindo uma nova versão. Se alguém me pergunta como se sobrevive a um relacionamento tóxico, eu não falo de coragem, nem de força. Falo de um dia comum, em que você acorda e o mundo parece o mesmo. Mas dentro de você, algo se move. Falo de quando o corpo volta a te obedecer, quando o riso volta a ser natural, quando o coração volta a bater no ritmo da liberdade. Falo do instante em que você percebe que, mesmo destruída, você ainda é casa e pode se reconstruir parede por parede. O fim não fez barulho, mas o recomeço ainda ecoa em cada respiração.